Fala galera, Vinícius aqui. Então hoje eu quero trazer para vocês a diferença entre utilizar o Assistants e utilizar o Chat Completion. Caso você não entenda ainda exatamente a diferença entre os dois, nem sabe o que é os dois, fica aqui no vídeo que eu vou explicar tudo certinho. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Galera, dentro desse universo de criação de agentes com inteligência artificial, a gente tem duas modalidades. A gente tem a modalidade utilizando, vamos dizer assim, que... Na verdade, assim, você vai entender que no final é uma única modalidade, né? Mas hoje, assim, eu subdivido em duas modalidades, que é utilizando os assistants e utilizando o Chat Completion. O que é o Chat Completion? Vindo aqui pela tela, o Chat Completion, se você vier no Playground aqui da OpenAI, ele é o próprio chat. O próprio chat GPT é um Chat Completion. Então, ele, vamos dizer assim, que é a LLM crua, sem prompt nenhum por trás. Você só vai receber ela e ela é uma LLM crua. E aí você pode passar uma system message, que é como se fosse um prompt interno dela, e aí ela vai seguir aquelas informações do system message com mais afinco, né? Em questão de personalidade, de fluxo de trabalho sobre o que ela precisa fazer e esse tipo de coisa. Então, o Chat Completion é algo que tem vamos dizer assim, que esse system mais maleável e mais flexível, o prompt que você vai colocar aqui dentro. Então, por exemplo, quando você vem aqui no N8N, que você tem esse nó aqui do AI Agent, esse nó do AI Agent, ele é nada mais, nada menos do que um prompt. O que ele está fazendo? Ele está pegando esse Chat Completion aqui e ele já está passando previamente um System Message aqui por trás desse nó. E esse System Message vai tornar mais precisa a questão de chamada de função, a questão de respeitar o que está na memória e esse tipo de coisa. E aí tem vários tipos de prompts, vamos dizer assim, ó, que já tem aqui dentro do nosso N8N. Assim como aqui vai ter ele tem vários prompts, dentro de, sei lá, do Flowise, do DeFi e outras ferramentas, você também tem outros prompts. Você também tem prompts, cada nó daqueles do DeFi e do Flowise, ele é um prompt por trás, ele é um prompt que está sendo utilizado aqui dentro do System Message. Um prompt que eles aprimoraram e eles desenvolveram para colocar. Quando você utiliza esse tipo de nó, você está utilizando um nó que está usando o Chat Completion aqui, com um prompt diretamente já no System Message para ele ficar um pouco mais preciso. E aí você passa as informações também no System Message sobre o seu fluxo, sobre o que você quer passar no fluxo. Agora, indo para o lado dos assistants. A OpenAI viu que esse movimento de criar agentes era uma coisa maravilhosa, né? Era o futuro do mercado. Então o que eles pensaram? Gente, preciso também entrar nessa balbúrdia aí de criação de agentes. E aí eles criaram vamos dizer assim, que o próprio ecossistema deles de criação de agentes, que são os assistants. Os assistants, eles são também um ecossistema onde você pode criar um prompt, pode criar tudo, porém, ele de fato é um ecossistema que tem um prompt por trás igual esse nó que tem, igual o Flowise, igual o DeFi, só que esse prompt foi criado pela própria OpenAI. Então, é um prompt criado pela OpenAI para trazer desempenho para um agente feito com a LLM da OpenAI. Então, isso acaba que traz uma performance maior, porque, né, não é um terceiro que está tentando criar um prompt para LLM. É o próprio time interno que está criando um prompt para essa LLM. Então, isso acaba facilitando muito o processo e tornando muito mais performático. Essa é a principal diferença. O Chat Completion, ele é literalmente o ChatGPT ou o Gemini ou qualquer um desses sistemas que a gente usa que tem a LLM pura. E aí nela, quando você utiliza um N8N com esse AI Agent ou Flowise ou DeFi, qualquer coisa, você está utilizando o Chat Completion, que tem um prompt já previamente, que tem pessoas que são especializadas que montaram, que ajuda a performance do Chat Completion na hora de ser um agente, de executar funções, etc. E o Assistants é de fato a forma com que a OpenAI que fez esse procedimento. Agora, vamos para o teste. Eu 2 meses e meio atrás, 3 meses atrás, eu tinha feito um teste similar e esse nó aqui do N8N, o AI Agent, ele era muito
muito ruinzinho de eficiência perto do nosso fluxo principal, tá? Que é o fluxo que eu ensino na minha comunidade. Inclusive, se você tem vontade de aprender sobre inteligência artificial e aprender sobre o futuro desse mercado, que é uma parada assim que só tende a crescer nos próximos anos, gente. E assim, muito, muito, muito mesmo, porque nenhum, repito para vocês, nenhum nicho vai sobreviver sem IA nos próximos anos. Nenhuma empresa vai conseguir sobreviver sem IA nos próximos anos. Porque o nível de produtividade que a IA consegue trazer para uma empresa é um negócio assim, bizarro. Então, muitas empresas vão correr atrás de ter profissionais que entendam sobre isso. Então, estudar sobre isso faz total sentido, né? Então, você consegue aprender pelo YouTube, tem muito conteúdo gratuito de muita qualidade, tanto no meu canal quanto no canal de outras pessoas, mas estar na comunidade é uma forma, assim, organizada e acelerada de você conseguir melhorar o teu processo e tendo uma comunidade que lá eu tô ajudando você. Então, acaba facilitando muito, né? Ter esse ecossistema acaba facilitando muito porque você consegue aprender do zero lá até o processo, vai do zero até o processo de venda, e junto com isso você consegue também acelerar esse processo tirando dúvidas e tal, quando der algum problema, quando der erro, sobre como traçar um caminho para fazer alguma coisa. Então isso tem sempre ajudar muito lá na comunidade. Se você tem interesse, primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas voltando, ele acabava sendo um pouco... Deixava a desejar, esse Nokia deixava a desejar. Eu fiz um teste de eficiência nele e assim, a cada 10, por exemplo, a cada 10 execuções, em 3 ele dava uma brisada e não chamava função, sabe? Era bem complicado de usar esse Nokia. Era bem complicado mesmo. Hoje, eu fiz os testes e eu vou falar para vocês que ele já tá muito melhor mesmo. Tanto que é algo que eu quero trazer, que eu vou começar a trazer com certeza agora para a comunidade uma abordagem utilizando esse tipo de nó muito mais. Porque, de fato, ele está tendo uma eficiência de execução muito interessante, de verdade. Mas, vocês vão ver que, quando eu mostrar agora para vocês os dados, as estatísticas, vocês vão ver que ele ainda tem seus pontos de deficiência, mas isso não significa que ele não dê para ser usado. Com certeza ele vai dar para ser usado em grande parte das situações. E já o Assistant, vocês vão ver que ele tem uma precisão insana. Tá? Insana. Eu vou começar a explicar para vocês agora como que eu fiz o processo de análise. Eu utilizei para fazer o processo de análise o fluxo base que tem lá da minha comunidade, que é um fluxo de um atendente de pet shop. Então, na fase 1, ele é separado por várias fases aqui, né? Então, na fase 1 aqui, vou até filtrar aqui por fase para ficar mais fácil. Então, na fase 1, a pessoa vai perguntar, por exemplo, oi, como funciona para agendar o banho e tosa do meu cachorro? E ele vai responder, oi, sou Ludmila, atendente virtual do Pet Mais, que bom que você está aqui, vamos agendar esse banho e tosa para o seu cachorro? Primeiro, pode me passar o seu endereço completo, assim posso te ajudar melhor. Então, na fase 1, ela tem que se apresentar, falar o nome do lugar, se apresentar como atendente e pedir o endereço da pessoa, né, só para já deixar anotado. Beleza. Então, fase 1 concluída. Agora, na fase 2, a pessoa vai passar o endereço para ela. Na hora que a pessoa passar o endereço, ele já vai chamar essa função aqui, ó. Cadastra endereço. Ele vai cadastrar o endereço lá no nosso banco de dados. E logo em seguida ele fala, ó, endereço cadastrado com sucesso. Agora você mencionou que deseja agendar um banho e tosa. Será que será só esse serviço ou gostaria de adicionar mais algum? Então ele já cadastra e já pergunta se é só aquele serviço mesmo ou se quer mais algum. Então, esse é o segundo passo aqui, é a fase 2, né, do nosso atendimento. Beleza. Passando aqui, a gente vai vir para a fase 3. Na fase 3, a pessoa vai responder, por exemplo, por enquanto é só isso, obrigado. Aí ele vai mandar, ótimo, acabei de enviar os horários disponíveis para o banho e tosa, você já pode escolher o dia e a hora que melhor se encaixa na sua agenda. E aí ele vai chamar 2 funções aqui nesse caso. Uma cadastra serviço, né? Porque a pessoa confirmou que é só aquele serviço, então ele vai lá e cadastra aquele serviço que a pessoa selecionou. E ele chama esse agendamento, que ele é uma função que ele manda uma tabela no WhatsApp da pessoa com os horários disponíveis. Então essa seria a fase 3 do nosso atendimento. E por fim, a fase 4 do nosso atendimento é a pessoa mandando qual horário que ela quer. Então quarta que vem, às 15 horas.
E aí ele vai chamar a função cadastro horário e vai falar, ó, seu agendamento para o banho e tosa do seu cachorro, está confirmado, próxima quarta-feira, tal. E aí ele só basicamente fala que está confirmado e aí o nosso atendimento se encerra. Então essas são as 4 fases que foram avaliadas. Então o que eu fiz? Eu peguei esse script que eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui foi um script de exemplo, vamos dizer assim, que é o meu exemplo ideal. E aí eu peguei e repliquei ele e criei 100 scripts similares para simular 100 pessoas diferentes fazendo essa requisição para ver quantas vezes a minha IA vai dar uma fraquejada, vai dar uma bambeada, entendeu? Esse é o objetivo de fazer. Ele é como se fosse fazer um stress test. Inclusive, eu ensinei a fazer isso, a você conseguir fazer isso no seu fluxo, na live da semana passada que teve lá pro pessoal da comunidade. Então, esse tipo de conteúdo que é um pouco mais avançado também para você testar fluxos, estressar fluxos, também já está na comunidade, pelo menos no formato de live lá. Eu fiz todo esse stress, então eu estressei 3 principais agentes. O Assistants da OpenAI, que é o fluxo principal que eu ensino hoje na comunidade. Aí eu estressei esse aqui, o segundo, esse OpenAI Function Agent, e eu estressei esse Tools Agent. E aí eu quis saber quais tinham os melhores resultados. E dentro desse estresse, eu trouxe 4 pontos-chave que eu achei interessante, tá? Para a gente conseguir avaliar ele. Então, eu coloquei aqui que eles têm sempre uma margem de 3, 5%, né? Então, eu estressei eles, fiz essa simulação de 100 usuários, só que eu fiz várias vezes. Várias vezes, e aí para conseguir ter vamos assim, um resultado interessante. Então, o primeiro critério seria o de chamada de função, né? Incluindo as chamadas múltiplas. Que seria esse caso aqui, ó. Quando ele chama function aqui, ó, ele cadastra aqui, ó. Né? Ele cadastraria nessa coluna que ele chamou função. Nesse caso, independente da fase, a OpenAI, o Assistant da OpenAI teve 100% de precisão. Ele não erra, tá? Ele não erra a chamada de função. Se você coloca no prompt que ele tem que fazer XYZ no momento XYZ, ele vai executar exatamente o que está no prompt. Ele não erra nesse aspecto. Se ele erra, provavelmente o seu prompt está errado. E aí você tem que corrigir e melhorar o prompt. Mas quando você tem um prompt redondo, ele não erra. Então, isso é um negócio que traz uma confiabilidade muito grande. Ah, Vinícius, sempre vai ser 100%? Pode ser que não. Pode ser que em alguns momentos ele pode dar uma errada. Mas assim, ele é o que mais converge a 100% nas chamadas de função. Agora, a execução do fluxo correto. A execução do fluxo correto é o quê? Por exemplo, imagina, eu vou tirar o filtro agora. Imagina aqui que eu tenho aqui ele no primeiro momento que a pessoa manda o endereço, né, ele chama essa função cadastro endereço. Mas vamos dizer assim que ele dá uma brisada, que vocês vão ver que isso acontece bastante nos outros nós, dele colocar ele chama o cadastro endereço aqui, e aí na próxima que ele vai cadastrar o serviço, ele chama o cadastro endereço também no começo. Ele chama o cadastro endereço no começo, depois o cadastro serviço, depois o agendamento. Só que ele chamar isso aqui de novo, vai mudar alguma coisa dentro do meu processo? Não, não muda. Então, como não muda nada dentro do meu processo ele chamar novamente, ele só vai cadastrar de novo a informação aqui. Como não muda nada ele chamar o cadastro endereço aqui dentro do meu processo, eu considerei que a execução do fluxo está correta. Então, mesmo que ele tenha chamado às vezes uma função num momento que não era para ter sido chamada, se essa função que está sendo chamada recorrentemente em um momento que ela não era para ter sido chamada, mas não tá tendo impacto de performance no nosso agente, não tá, tipo, atropelando alguma coisa, bugando alguma informação, qualquer coisa assim, então ele tem a execução de fluxo correto. Então eu mantive dessa forma. E aqui ele teve 100% também de execução de fluxo correto. Então, assim, em chamada de função e seguir o que você coloca no prompt, 100% de eficácia. O assistente realmente ele é fora da curva nesse aspecto. Agora, assertividade de exemplo. Quando eu criei aqui, eu coloquei no prompt, vamos dizer assim, eu coloquei para ele meio que responder sempre dessa forma aqui na fase 1, sempre responder dessa forma aqui na fase 2, sempre responder isso aqui na fase 3 e sempre assim na fase 4. E aí eu passei como parâmetro esses exemplos, vamos dizer assim, né?
E quando eu passei como parâmetro esses exemplos, e aí depois eu fiz uma comparação, joguei numa outra IA, os outros 100 exemplos que eu joguei lá, e as 100 respostas que ele me deu, comparado com com a resposta, vamos assim, de base, ele teve 95% de precisão. Então isso é muito interessante. Ele tem realmente uma precisão muito, muito, muito próxima do que você pede para ele responder efetivamente para o cliente. E o último critério, ele é o critério de assertividade do prompt. Esse critério eu não consegui metrificar ele de forma, vamos assim, que mais racional, né? Eu tive que fazer por experiência pessoal. Então, minha experiência pessoal com assertividade de prompt é que ele tem 99% de chance de seguir o que você coloca no prompt. Até hoje, em 1 ano e pouquinho trabalhando com isso, eu nunca tive uma situação que ele não segue o que eu coloco no prompt. Nunca. Vamos dizer assim, que ele é muito sensível à informação que você coloca no prompt. Muito. Ele é muito preciso com isso. Então, assim, o Assistant, ele continua sendo uma opção totalmente fora da curva para você utilizar com muita precisão. Então, tenha ciência disso. Agora, indo para o OpenAI Agent. Quando a gente vem aqui no OpenAI Agent, na fase 1, não tem nenhuma chamada de função, então 100%. Na fase 2, ele já tem uma pequena divergênciazinha. Na fase 2, que é para ele chamar... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui no Analytics. Na fase 2, esse aqui, OpenAI Tools. Aqui. Na fase 2, ele tem algumas vezes que ele já cadastra o endereço direto, ou às vezes ele já atropela o processo e cadastra o endereço, ele já cadastra o serviço, ele nem passa pelaquela fase de perguntar para a pessoa se ela quer aquele serviço efetivamente, né? Ele já cadastra o serviço, já pré-assume que a pessoa quer aquele serviço que ela falou no começo, e ele já manda os horários para a pessoa. Então ele já é mais acelerado. Mas ele aconteceu 3 vezes de 100, vamos dizer assim, e que ele fez isso. Só que as 3 vezes de 100 que ele fez isso, se você for olhar o fluxo efetivamente de conversa, não mudou. Porque a pessoa só responderia, beleza, é isso daí. Se a pessoa quisesse algum outro serviço, ela poderia adicionar. Mas, pensando em vendas, que ele poderia ofertar mais serviços no meio do caminho, não é tão interessante, né? Porém, isso não impactou na execução do fluxo. Então, deu 100% também na execução do fluxo. Na fase 3, esse número já cai drasticamente. Ele já cai para 70% vamos assim, do esperado de função. Porém, ele manteve a execução do fluxo correto. Então, o que acontece aqui na fase 3? Na fase 3, é que aqui eu tô pegando um dos últimos números, mas numa média geral que eu tinha montado, ele tava dando 70%. Mas, porque eu reexecutei esse fluxo várias vezes, esse aqui tá só a última execução. Às vezes, ele chama o cadastro serviço e agendamento, que é o correto. Porém, às vezes ele chama de novo aqui, que nem eu mostrei no exemplo para vocês, o cadastro endereço, o cadastro serviço e depois o agendamento. Só que ele já tinha chamado esse cadastro endereço na fase 2. E aí, ele chamou aqui na fase 2, e aí chegou aqui na fase 3, ele chamou o cadastro endereço, o cadastro serviço, o cadastro agendamento também. Então, isso acaba reduzindo, vamos dizer assim, que a precisão de chamada de função dele. Ela é um pouco inferior. Mas, isso é algo que você, alterando no prompt, a forma com que ele trabalha, você consegue melhorar esses valores aqui. Eu só mantive dessa forma, porque eu quis fazer um comparativo direto com assistants. Então, nesse caso aqui, já estava dando 100% nos assistants. Eu quero ver quanto que vai dar lá. Mas, você melhorando o prompt aqui, ele melhora também essa eficiência. Isso é uma coisa que é muito interessante, que é o que eu vou chegar aqui na assertividade de prompt. Ele deu 70% aqui, porém, né, na execução de fluxo, manteve em 100%. Mesmo ele errando algumas chamadas de função, ele deu 100% aqui. Ele não... Dentro desse valor, se eu for ver aqui no efetivo, ele teve só 2 casos, tá vendo? Esses 2 casos aqui que não tem nada. Então, em 2 casos de 100, basicamente, ele de fato não chamou a função. E, tipo assim, não é que ele chamou errado a função ou chamou uma função a mais. Não, ele não chamou. Isso que é mais preocupante, entendeu? Em 2 de 100, então a gente ainda tem uma falha aí de 2% utilizando esse modelo. Mas ele vai estar dentro daquela dispersão de 2, 3% que eu falei, que às vezes pode acontecer. Mesmo executando as 5, 6, 7 vezes esse daqui e tendo dado 100% em todas, pode vir a acontecer, tá? Eu não boto minha mão no fogo. E aqui também
Como deu 2, tá dentro de uma faixa de erro aceitável. E aí na fase 4, ele deu 100% também. Então, o que dá para notar aqui, ó, é que a fase 3, ela é a única fase que tem uma chamada múltipla de função. Então, eu tenho que chamar mais de uma função ao mesmo tempo. Então, quando ele tem uma fase que tem chamada múltipla de função, ele às vezes se embanana um pouco. Ele acaba chamando, às vezes, funções a mais do que o necessário. Porém, eu acredito que ajustando em prompt, esse percentual consiga ser melhorado drasticamente. Na assertividade de exemplo, ele também teve uma assertividade muito grande, coisa que ele não fazia também tão bem na época que eu tinha feito a outra análise. Então, ele tá, vamos dizer assim, que a forma com que ele tá respondendo tá muito próximo da forma com que ele deveria responder. Basicamente isso. E aqui, na assertividade de prompt, que novamente pessoal, eu senti que ainda 1 em 10, assim, 1 em 10, assim, das coisas que eu vou alterando em prompt, às vezes ele não responde tão bem. Não tão bem quanto a assertividade em prompt do Assistant. Mas ele tem sim uma assertividade em prompt muito boa. Você só precisa trabalhar melhor, estruturar melhor, deixar mais perfeito, dar mais exemplos, sabe? Você tem que trabalhar o prompt de uma forma um pouco mais detalhada para conseguir ter o mesmo resultado. Mas você consegue também ter o mesmo resultado. Então, ele acaba ficando nesse cenário. E vocês vão ver que o Tools Agent é a mesma coisa. Vamos acelerando aqui o processo. E o Tools Agent hoje ele tem quase o mesmo resultado do OpenAI Agent aqui. Só que a única diferença é que, lembra aqueles dois que ele não executou nada? No Tools Agent ele executou. Ele pelo menos executou 100%. Então, é o que reafirma mais ainda a minha tese de que esses 2% aqui, que ele não, na fase 3, que ele não executou, são 2% de margem de erro mesmo. Porque o Tools Agent eu acredito que também deva dar bastante desses probleminhas. Porém, ele executou. Então, ó, o Tools Agent vocês vão ver, ó, muito próximo. 98, 97 contra 98, 70, 70, 100, 100, 100, 100 e todos na execução de fluxo 100. A questão de assertividade de exemplo e assertividade de prompt também muito próxima. Então, o que eu consigo tomar de insight final sobre esse vídeo? O meu insight final sobre esse vídeo é que os assistants, eles ainda têm seu lugar no mercado. Eles, de fato, você fazer um fluxo, que é um fluxo um pouco mais complexo, porque você tem que chamar direto na API, etc., ele ainda tem seu espaço. Porque a assertividade que ele traz é muito grande ainda. Muito grande. Porém, os módulos utilizando o Chat Completion hoje também já tem uma precisão muito alta de execução de fluxo completo. Então, talvez você consiga utilizar por exemplo, em fluxos que sejam muito, mas muito complexos, com 30 chamadas de funções, 40 chamadas de funções, você consiga mesclar os dois. Na hora de você utilizar, por exemplo, um multi-agente, você utiliza o assistant para ser o principal, né, o que vai chamar as funções que chamam os outros agentes, e os outros agentes que chamam funções específicas, você consegue utilizar eles aqui. Porque quando você tem um agente que não tem chamadas múltiplas de função em alguns momentos específicos, ele reage muito bem e ele passa as informações de forma muito efetiva. Quando você começa a colocar 2, 3, 4, 5 funções para executar ao mesmo tempo, na mesma instância de segundo, aí ele começa a dar umas bambeadas, entendeu? Foi isso que eu senti com esse estudo aqui que eu consegui montar para vocês, tá? Mas para grande parte das situações, eu acho que utilizar ou o OpenAI Agent ou o Tools Agent, na minha visão, não teve nenhuma diferença de performance entre os dois. Então, utilizar um ou outro para quase todos os tipos de situações vai ser tranquilo, de verdade, tranquilo de você conseguir utilizar isso. E para situações onde você precisa de fato, assim, do pente fino, você precisa de uma situação que não tem como errar e esse tipo de coisa, você consegue utilizar os assistants. Existe uma outra forma de você trazer esse pente fino que traria no assistants aqui, que é fazendo fine tuning. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Talvez na comunidade isso chegue antes, mas isso vai ficar para um outro vídeo, para uma próxima abordagem. Eu sei que é um conteúdo denso, é um conteúdo técnico um pouco mais denso, mas eu acho que é interessante, é um conteúdo que não tem no mercado, ele é só uma discussão de fórum que eu decidi validar por conta. Lembrando que eu não sou o senhor da verdade de nada, se tiver outras pessoas que queiram fazer outros, isso é quase um benchmark, não vou falar que é um mega benchmark que eu fiz,
mas é só para ter um parâmetro geral de qual rumo que você consegue tomar que faz sentido, sabe? Tipo, faz sentido usar o Assistant, faz sentido usar o OpenAI, o ToolsAgent. Então, esse foi o objetivo de ter montado esse estudo. Combinado? Então, novamente, se você tem interesse em entrar nesse mercado, aprender do zero, acelerar o seu processo dentro desse mercado, primeiro link na descrição ou nos comentários, ou no comentário fixado. E já deixa o seu like, se inscreve no canal, galera, e até o próximo vídeo.